Muito boa noite a todos. Agradeço então a atenção. Hoje a gente está refazendo então o vídeo que foi postado aí no canal do YouTube na semana passada, porque ele teve um probleminha de som. A gente vai refazer o nosso tema aqui, que é solidariedade. Nós estamos passando por um momento na vida agora aqui bastante complexo. As pessoas em face do afastamento que é trazido então por causa da pandemia, estão distantes umas das outras. Isso não precisava, lógico, nem dizer, mas tem tido um efeito muito grande. Do ponto de vista da doutrina espírita, isso tem um agravante bastante significativo. As trocas afetuosas estão sendo feitas de uma maneira bem menor. Por que eu falo então trocas afetuosas? De repente a gente ficou longe um dos outros. E nós sabemos que existe uma energia muito carinhosa, muito sutil, que nós aqui dentro da doutrina espírita, e não só aqui, lógico, chamamos de afeto. O afeto, gente, é uma energia muito sutil mesmo, que se troca entre nós quando nós lembramos dos outros, quando nós encontramos as pessoas, quando nós, enfim, convivemos com elas. Vocês poderiam perguntar assim para mim, mas Sandro, o afeto é uma energia? É uma energia, assim, muito sutil e que se manifesta num ponto nosso, que é o nosso corpo superior. Nós aqui dentro da doutrina espírita sabemos que não é só corpo físico e espírito. Existem muitos corpos que nos acompanham, que fazem parte, na verdade, da nossa existência e que são alimentados por diversas maneiras. O corpo físico, todos nós sabemos, lógico, são alimentados por esses nutrientes sólidos, líquidos e gasosos, como é o ar, enfim, né? O corpo que a gente chama de perispírito, que nos acompanha, ele é alimentado por essas energias carinhosas, essas vibrações que daqui a pouco a gente vai fazer no finalzinho aqui do nosso encontro. E o nosso corpo superior, ele se divide entre corpo mental e corpo emocional, ele é alimentado por energias sutis. Uma delas é o afeto, como eu falei para vocês. Nós temos, então, essa necessidade de estarmos em contato uns com os outros. O que aconteceu agora, gente? Nós estamos afastados. E como é que a gente vai fazer tudo isso? Como é que a gente vai fazer essas trocas? É possível que a gente faça essas trocas entre nós? É possível que a gente continue alimentando esse corpo? Por que é importante citar isso? Porque da mesma maneira que quando nós deixamos de nos alimentar com os alimentos aqui da matéria de uma maneira equilibrada, nós ficamos fracos. Quando nós rebaixamos o nosso nível de vibrações, nós diminuímos a alimentação do nosso perispírito. Então, da mesma maneira, gente, quando nós não fazemos essas trocas carinhosas, ou seja, trocas afetuosas, o nosso corpo superior vai também diminuir a sua alimentação, ele vai deixar de doar e vai deixar de receber, e infelizmente isso pode ter consequências, como inclusive vai ficar fraco, ele pode inclusive ter doenças, gente? É justamente agora, nesse momento em que nós estamos afastados uns dos outros, que nós deveríamos repensar a maneira como nós estamos vivendo uns em relação aos outros, gente? A maior parte das pessoas hoje vive uma vida muito corrida, não só agora, nesses últimos 10 meses aí da pandemia, mas sempre foi assim. Lógico que hoje a vida é muito diferente de quando nós vivíamos várias décadas atrás. Eu sei disso. Mas, na maior parte das vezes, se a gente perguntar para uma pessoa por que é que ela tem uma vida tão corrida,
boa parte das respostas não vai ser consistente. A maior parte das pessoas vai dizer que tem muitas ocupações. Mas por que será que a pessoa tem tantas ocupações, né? Por que será que as pessoas estão sempre cheias de situações para viverem? Porque na maior parte das vezes elas fazem e acrescentam essas ocupações nas suas vidas pelo fato mesmo de quererem preencher o vazio de suas vidas. A maior parte das pessoas hoje vive mais ou menos isolada umas das outras e acaba, dessa maneira, esquecendo que, como diz o tema de hoje, a solidariedade entre nós, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? É uma forma de preenchimento desse vazio, que acontece sim muitas vezes em nossas vidas. Uma pessoa que vivesse, né? Eu uso sempre esse exemplo, porque eu li lá várias vezes já na base da doutrina espírita. Uma pessoa que vivesse sozinha, como uma imagem que a gente tem daquelas pessoas que vivem lá numa propriedade rural longe, né, num sítio longe, num rincão lá do interior do Brasil. Ou mesmo aquela imagem mais oriental que a gente tem dos eremitas que vivem isolados numa gruta, qualquer coisa desse tipo. Essa pessoa, se fizesse isso, ela estaria se eximindo da possibilidade de ser afetuoso com os outros. Primeiro, eles se tornam inúteis para a sociedade, porque eles se isolam da sociedade. Estou dizendo que quem fez isso seja necessariamente egoísta. Mas se a pessoa opta por fazer isso apenas para se isolar, primeiro que ela não troca essas energias com as pessoas, porque ela não convive com ninguém, né? Ela não pensa nos outros. E ela acaba sendo uma pessoa inútil para a convivência da sociedade, da comunidade, enfim, em que ela vive. Ela é uma pessoa, aí sim, a gente pode pensar nesse sentido, que o que causa isso geralmente é o egoísmo. O egoísmo é uma das causas, gente, de nós hoje estarmos tão afastados uns dos outros. A gente pensa muito nas nossas necessidades, esquecendo que nós vivemos numa sociedade completa. Nós cruzamos, vivemos e somos dependentes das pessoas continuamente. Por exemplo, eu não citei isso na gravação original, mas vou falar. Alguém fabricou essa câmera que eu estou usando aqui, é um celular para fazer a gravação, alguém fabricou. Alguém é responsável pela energia elétrica que eu estou usando nesse instante. Né? Hoje aqui na minha casa é quarta-feira, na verdade. Quarta-feira, um pouco depois das 22 horas. Então, assim, alguém é responsável. Eu dependo dessas pessoas. Ou seja, nós, em todas as circunstâncias da vida, somos dependentes. Eu falei isso numa outra ocasião aí, e essa dependência, ela justifica várias coisas. Uma delas é pensar que as outras pessoas são os nossos semelhantes e nós deveríamos fazer essas trocas afetuosas entre eles, né, gente? Hoje está faltando muito disso, né? Isso eu tinha citado lá. Está faltando muito essa troca, esse carinho, né? Essa ausência de trocas afetuosas. E como eu acabei de dizer há alguns instantes, essa falta de afeto, gente, ela tem consequências graves. Pelas razões que eu já coloquei. Se você não se alimenta, você fica fraco. O corpo que eu cito aqui, que é esse corpo superior, ele é mental e ele é emocional. Consequentemente, a gente pode pensar que muitas das doenças que são de cunho emocional e cunho mental podem ter origem nesse tipo de situação egoísta, nessa ausência de trocas. Digo isso porque a maior parte das pessoas, como todos nós que estamos encarnados no mundo de provas e expiações, ainda somos muito defeituosos, consequentemente somos muito egoístas. As circunstâncias que nós vivemos na modernidade nos afastam, como eu acabei de dizer também, há várias décadas por esse mundo corrido e tudo mais, onde as pessoas correm não porque tenham verdadeira necessidade, não na maior parte do tempo, isso que eu quero dizer, mas porque, na verdade,
querem se afastar do enfrentamento do convívio entre todos, né? E com isso acrescentam em suas vidas muitas atividades, muitas ocupações, né? Justamente para preencher esse vazio. E hoje nós temos, enfim, né, gente, a necessidade de fazer essas trocas. E não fazendo, a gente sabe que, sendo egoístas, infelizmente, pode ser que a gente esteja gerando em nós mesmos essas doenças de cunho emocional e de cunho emocional e de cunho mental também, né? Apesar da vida hoje ser muito diferente do que aconteceu, a gente pode optar, sim, em fazer as coisas de uma maneira mais afetuosa, resultando então em que nós acabemos doando energias e recebendo essas energias carinhosas através da solidariedade. Eu vou explicar por quê para vocês, né? Hoje nós temos, enfim, muitas pessoas que cruzam os nossos caminhos. Também falei isso no início do nosso encontro aqui. Em todos esses cruzamentos que nós temos, ou seja, eu convivo com os meus familiares, eu convivo com meus colegas de trabalho, mesmo que hoje a gente tenha que fazer isso de uma maneira virtual. Algumas pessoas fazem aí, né, de uma maneira virtual, através de trabalhos em home office, enfim, tal, né? Eu convivo com pessoas quando eu vou aos comércios, aos supermercados, às agências bancárias, enfim, um pouco também em algumas entidades religiosas. O nosso Templo Espírita da Fraternidade está com as atividades suspensas, mas algumas casas religiosas aqui da cidade, de uma maneira restrita, podem ter seu contato, podem ter as suas atividades. Em todos esses ambientes, nós vamos sempre ter um contato com essas pessoas. Seja um contato mais distante, seja um contato mais presente. A maneira como nós vamos abordar essas pessoas sempre vai fazer uma diferença muito grande para eles. Por quê? Porque as pessoas estão todas corridas. De repente, aparece alguém que está um pouco mais calmo e dá atenção para essa pessoa. Fazendo o quê? Pergunta como ele está, pergunta se as coisas estão correndo bem. Se a gente sabe, por exemplo, que essa pessoa está passando um momento de algum tipo de dificuldade, a gente chega para ele e fala assim, se for um amigo, se for uma pessoa conhecida, a gente pode chegar para essa pessoa e falar assim, viu, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui, viu? Esse tipo de atitude, gente, ela só pode ser feita, se é lógico, se é feita de uma maneira sincera, ela só pode resultar em que a pessoa receba esse carinho, essa vibração amorosa. Em recebendo essa vibração amorosa e ouvindo esse tipo de sentença, a pessoa, primeiro, ela se alimenta com essa energia sutil que está faltando, né? O mundo está meio sufocado sem esse tipo de situação em face de tudo que está acontecendo. E a pessoa também, ela sente a segurança de que, em enfrentando os seus problemas, ela sabe que ela pode contar com alguém. Mesmo que a gente não venha fazer nada, lógico, é importante que a gente faça, mas vamos supor que a gente não venha fazer nada para essas pessoas. Não tem problema. Só o fato da gente ter dito, olha, se você precisar, pode contar comigo. Isso dá uma sensação de que a pessoa não está sozinha. Porque sempre quando a pessoa está enfrentando um grande problema, por exemplo, uma doença, por mais pessoas que a gente possa ter ao nosso redor, a gente tem aquela sensação de que está sozinho, né, gente? Quando a gente está, por exemplo, nas diversas entidades, por exemplo, uma agência bancária, na gravação original eu falei isso, eu vou falar de novo. É um exemplo meu, eu não estou falando de mim, estou falando um exemplo. Há uns 2 anos eu estava com um problema de saúde que me causava, inclusive, muita dor física. E eu tive que ir a uma agência bancária, né, como é muito comum. Hoje até um pouco menos, mas até um tempo atrás a gente ia mais até as agências bancárias. E lá, então, eu pacientemente cheguei lá, esperei na fila lá, que é a fila dos caixas, né, para fazer um depósito, né? E todo mundo aquele dia estava exageradamente irritado, eu me refiro aos clientes, né?
E o pessoal do caixa, né, os atendentes dos caixas, estavam assim sentindo essa agressividade, essa falta de afetividade, essa falta de solidariedade, né? O que aconteceu? No momento em que eu fui lá, apesar de estar com muita dor, né, era uma sensação bastante ruim, eu, com toda a educação do mundo, com todo o carinho, com todo o afeto, cheguei lá para o atendente, né, para o caixa, falou: boa tarde, olha, por gentileza, o senhor não faria esse depósito aqui nessa conta, nesse número? Ele ficou surpreso, ele olhou assim com uma cara até meio diferente, ele ficou, nossa, com tanta educação, com tanta gentileza, eu faço até com gosto. Daí a pouco ele repetiu isso, porque fez uma diferença enorme para ele, gente. Eu não estou falando de mim, não, eu estou falando da situação. É que é um exemplo que eu me lembro aqui de passar para vocês. O que aconteceu então? Essa pessoa, ela recebeu o meu afeto. Eu não sei quem é, não conheço, eu só ouvi lá uma ou duas vezes, né? Eu não costumo mais ir às agências, a gente faz muita coisa hoje online, mas naquele momento eu pude, apesar da dificuldade, eu já dei esse exemplo inclusive em alguns cursos lá na Casa Espírita, apesar do momento de dor, eu pude dedicar um pouquinho de afeto a essa pessoa. Fez uma diferença enorme, porque eu fui bem embora e provavelmente eu senti que ele ficou bem, distribui-se essa energia para as outras pessoas que ali estavam, né? E provavelmente o resto da tarde, lá que era uma tarde quente, nervosa, né? Foi bem melhor. Então, esse tipo de situação, a gente pode, enfim, dar como exemplo para vocês. Um outro exemplo que a gente pode dar é quando nós nos importamos com as pessoas em suas questões normais, seus problemas, né? Eu vou dar um outro exemplo rapidinho. Eu estava outro dia com uma amiga que o gatinho dela tinha sofrido um acidente, graças a Deus já melhorou. E como a gente não pode ficar mantendo presença, né, por tudo isso, fui lá, mandei uma mensagem, né, tipo WhatsApp para ela, perguntando se ele já melhorou. A gente sabe que do outro lado a pessoa sente não só a importância que a gente deu, mas também e principalmente, gente, a pessoa sente esse carinho, esse afeto, e é uma coisa real, é como uma, sei lá, uma energia que chegou e entrou no corpo superior dela, né? Doei essa energia mesmo à distância. Aí vocês poderiam, né, perguntar, lógico, né, com toda razão. Sandra, uma pessoa pode doar o afeto à distância? Sim, eu vou explicar por quê, né, gente? Se nós podemos fazer vibrações, como a gente faz sempre aqui, à distância, que já é uma energia sutil, e sendo essa energia afetuosa uma energia ainda mais, né, ainda mais sutil, o que acontece, gente, é que nós poderemos, através do pensamento, conduzir essa energia carinhosa aonde for necessário. Então, mesmo que eu não possa estar presente ali, hoje está tudo muito isolado em função da necessidade da prevenção e tudo mais, a gente não vai discutir isso aqui, enfim, lógico, mas a gente pode conduzir em pensando na pessoa, em lembrando dos nossos entes queridos, em convivendo, seja com a família, o atendente do supermercado, a pessoa no trânsito. Eu vou me lembrar também, então, uma coisa que eu falei na gravação original. No trânsito, nós nos transformamos. No trânsito, a gente entra no nosso veículo, né? Entra, no caso, num automóvel, lógico, e mesmo numa motocicleta, a gente senta-se nela, monta nela. E o que acontece? Nós nos transformamos. Quem é da minha faixa de idade vai se lembrar que há um famoso desenho animado lá do Walt Disney, lá dos anos 40, onde o personagem principal, que é o Pateta, ele é um pacato cidadão que, quando entra no automóvel, transforma-se num sujeito completamente agressivo. Aquilo lá, isso já há uns 70, 80 anos atrás, já era uma realidade presente no trânsito. Isso transforma-se hoje numa realidade muito comum. Então, no trânsito, nós deveríamos olhar aquelas outras pessoas que estão convivendo com a gente com um pouco mais de paciência. Como é comum, né? Eu citei, vocês não estão vendo, lógico, mas aqui atrás de mim eu consigo enxergar
um cruzamento aqui que fica na frente da minha casa. É um lugar de muita circulação. O que acontece? O dia inteiro são buzinas, pessoas reclamando, pessoas às vezes até xingando e tudo mais. Por que acontece isso? Porque o outro está cometendo um pequeno erro. Ele não cometeu um erro que vai acabar com uma consequência drástica. Ele não foi lá e atropelou alguém. Ele não foi lá e bateu no carro. Ele fez só um pequeno desvio, entrou um pouquinho torto, fez alguma coisa que é passível de apreciação, ou seja, tolerância, solidariedade. Não, a pessoa vai lá, xinga, aperta a buzina, parece, como eu falei agora na gravação original, assim, parece que a pessoa não está apertando a buzina no centro do volante. Parece que ela está apertando a buzina com o pé, de tanta força, tanta raiva que tem. E esse tipo de comportamento também acaba resultando em ausência de afeto. Aliás, acaba resultando em presença de muita raiva, em presença de muita energia negativa. Quando nós vamos, então, fazendo com que o nosso corpo espiritual vá se desgastando, o nosso corpo superior, perdão, vá se desgastando, né? E cada vez mais a gente vai se impedindo de receber essa energia. Então, para receber, a gente precisa estar de coração aberto e precisa ter muita paciência, precisa ter muita solidariedade. Eu não estou aqui advogando a ideia de que todo mundo tem que ser santo. Lógico que não. Mas estou advogando a ideia que a partir de agora, em que nós temos consciência de como tudo isso funciona, nós podemos sim melhorar, né, gente? E com isso, tudo isso, a gente vai, enfim, administrando melhor a vida, como eu citei. Se, por exemplo, a ausência de afeto pode gerar doenças mentais e emocionais, administrando tudo isso, a tendência disso acontecer é muito menor. Lógico que às vezes a gente traz isso de uma outra encarnação. Mas mesmo trazendo de uma outra encarnação, é o comportamento nosso aqui que vai determinar aquilo que vai resultar, em certa parte, na nossa vida. Então a gente pode administrar melhor a vida, tratando o outro com carinho, tendo tolerância, sendo paciente, né, gente? Sendo educado. No momento que você está ali sendo educado com a pessoa com quem você está falando, com quem você está recebendo alguma mensagem, com quem você está sendo atendido em quaisquer situações, ou mesmo atendendo, né, porque a gente também atende as pessoas, cada um na sua incumbência, cada um na sua atividade, você está fazendo essas trocas, está alimentando o seu corpo superior, e aí a gente pode ter a certeza, né, gente, que a vida torna-se mais equilibrada. É justamente nesse momento de crise que a gente tem mais que pensar em variáveis soluções, né, baseadas aqui na doutrina espírita para uma convivência melhor. Nós, para encerrar o meu raciocínio, nós viemos de muitas décadas já com uma vida mais corrida, que já estava diminuindo essas trocas afetivas, através desse individualismo caracterizado pela maneira como a sociedade vive hoje. E depois, com o afastamento da pandemia, isso se tornou muito exacerbado. É justamente no momento de crise que a gente tem que pensar, e é nesse momento de crise que eu convido todos vocês a pensarem nesse assunto. Vamos tratar os outros melhores, até para que nós mesmos possamos ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, seja emocionalmente, seja mentalmente, seja fisicamente também. É isso que eu quis passar para vocês, então, nesta noite, né? Aproveitem, então, essa nova gravação aqui, que a outra estava com o som um pouquinho complicado, né? Às vezes, nessas transmissões, a gente tem esse tipo de problema. Coisa ao vivo, né? É diferente, até mais complicado, às vezes, do que numa emissora de televisão, mas acontece, né? E vamos, então, agora aproveitar esses instantes finais, mesmo que seja uma gravação, mas quem estiver ouvindo pode aproveitar para vibrar e também enviar um carinho, um afeto para os nossos irmãos necessitados, sejam eles encarnados, desencarnados, aqueles, como o Celso sempre coloca aqui, cujos nomes estão na nossa caixinha hoje virtual de vibrações, hospitais clínicos, hospitais psiquiátricos, cadeias públicas, presídios, asilos, orfanatos,
aqueles que nos venham à lembrança agora, porque muitos vão chegar à nossa lembrança. Agradecendo então essa oportunidade e pedindo licença para Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso nos darem então o encerramento desse momento com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livre-nos de todos os males, pois seu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Muito agradecido.